A programação para celebrações de Corpus Christi na Arquidiocese de Belo Horizonte, a polêmica e as mudanças no novo plano diretor da capital e o alerta para o risco de extinção de animais marinhos. O Horizonte Notícia começa agora. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira o bispo auxiliar Dom Otacílio Ferreira de Lacerda para a Diocese de Guanhães. O arcebispo Dom Valmor divulgou mensagem em que agradece a Dom Otacílio pelo trabalho dedicado à Arquidiocese de Belo Horizonte como bispo auxiliar. Mineiro de Palma, Dom Otacílio nasceu em 17 de novembro de 1960. Ele foi nomeado pelo Pontífice Bispo Auxiliar da capital em dezembro de 2016. Aqui, Dom Otacílio atuou como bispo referencial da região episcopal Nossa Senhora Aparecida Renza, que abrange 14 cidades da região metropolitana. Neste ano, celebramos o Corpus Christi nessa quinta-feira, dia 20 de junho. A celebração do Ministério da Eucaristia e do Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo terá programação extensa na Arquidiocese de Belo Horizonte. Veja alguns destaques. Nesta quarta-feira, a programação no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, começa às 4h30 da tarde com a unção dos enfermos e a adoração solene. Às 6 da noite, a celebração será de Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Praça da Boa Viagem terá durante toda a semana barraquinhas. Na quinta-feira, a preparação da festa começa às 7 da manhã com o início da confecção dos tapetes de serragem entre as igrejas São José e da Boa Viagem. As celebrações começam com missa às 9 da manhã no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, presidida pelo arcebispo Dom Valmor. O arcebispo também estará à frente da celebração solene de Corpus Christi às 4 horas da tarde no Santuário de Adoração Perpétua. Após a missa, às 5h30, a procissão sairá da Praça da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem em direção à Igreja São José. Após 4 anos na Câmara, o plano diretor de Belo Horizonte foi aprovado. A lei é uma das mais importantes da cidade e gerou polêmica, principalmente na construção civil. A busca por melhorias na mobilidade urbana é tarefa árdua. Priorizar pedestres e o transporte público, além de formas alternativas de locomoção, faz parte do plano diretor de uma cidade, assim como cuidados com o meio ambiente. O plano diretor é uma lei que tem por objetivo estimular o desenvolvimento da cidade. Depois de 4 anos, o novo texto finalmente foi aprovado e gerou confusão, principalmente na área da construção civil. É que foi reduzido o coeficiente de aproveitamento básico, que determina o quanto pode ser construído em um terreno. No centro, que é 2,7 hoje, passou para 5, ou seja, aumentou no centro da cidade. No 1, são bairros que já estão altamente saturados, que nós não queremos incentivar a construção desse bairro. Por exemplo, o bairro Buritis. Então, nesse bairro é o coeficiente 1, mesmo se o construtor quiser comprar, ele não pode comprar. Nós temos locais que podem receber uma construção, por exemplo, o bairro Olhos d'Água, que hoje o coeficiente é 1, ele passa a ter coeficiente máximo de 4. Por quê? Porque lá tem uma grande possibilidade de se construir. Ao mesmo tempo em que bairros mais povoados tiveram redução no coeficiente de aproveitamento, a Prefeitura pretende estimular a habitação na região do hipercentro. Uma alternativa seria adaptar prédios abandonados para moradia de baixa renda. Defendo que as pessoas passem a morar cada vez mais nessa região central da cidade, por isso fiz emendas ao plano diretor para conjugar comércio, moradia e assim algumas coisas positivas no texto que podem ajudar, mas só no que já está construído. A mudança para construir mais, ao meu ver, vai ser prejudicada. O plano diretor foi apresentado na Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2015. Foram necessários 2 prefeitos diferentes para que ele fosse aprovado por 35 votos contra 5. A alta adesão cria expectativa de que ele pode ser bom para a cidade. E até a oposição reconhece que tem pontos positivos. Eu achei que o impacto é mais negativo do que positivo, mas reconheço alguns méritos do texto, sim, tanto que fiz emendas a ele. O
colegiado do Conselho da Justiça Federal em Brasília aprovou a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6, em Minas Gerais. A proposta foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça e ainda precisa passar pelo Congresso. Quem explica sobre a novidade é a advogada Juliana Bento. A criação do TRF6 é muito importante para nós. Atualmente, existem 5 tribunais regionais federais no país. Minas Gerais integra o da 1ª Região, sediado em Brasília, e detém mais de 35% dos processos analisados na Corte. Este era um clamor antigo dos profissionais do direito, já que as demandas mineiras têm um tempo de tramitação muito elevado. Enquanto um processo no Sul demora em torno de 1 ano, em Minas Gerais ultrapassa 5 anos. O novo tribunal será essencial para a modernização da Justiça Federal e o melhor atendimento dos cidadãos. A nova estrutura não trará aumento ao orçamento da Justiça Federal, já que fará uso da estrutura já existente, redistribuindo recursos compartilhando secretarias entre as unidades da 1º grau e fazendo movimentação de servidores. Portanto, não terá nenhum aumento adicional ao erário nem à União. A medida promete melhorar, em termos de eficiência, andamento de todos os processos. A nova unidade da Justiça Federal funcionará aqui na cidade de Belo Horizonte e a composição prevista no novo TRF será de 18 desembargadores federais. A última tentativa de criar o TRF em Minas Gerais foi barrada pelo então ministro do STF, Joaquim Barbosa. A comunidade jurídica espera que finalmente seja implantado o TRF6. O Senado derrubou na noite dessa terça-feira os decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam o porte de armas no país. Por 47 votos contra 28, a proposta de decreto legislativo anula os efeitos dos atos presidenciais. O motivo apontado foi que o Planalto extrapolou o poder regulamentar ao se contrapor ao Estatuto do Desarmamento e abrir brechas para que uma pessoa tenha acesso a uma arma. O projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. E o presidente Jair Bolsonaro pediu ao novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para investigar o destino de recursos investidos em Cuba e na Venezuela. Gustavo Montezano substituiu Joaquim Levy. Uma das missões do novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, será abrir o que o atual governo brasileiro chama de caixa preta do passado. A determinação é do presidente Jair Bolsonaro, que quer saber onde foram investidos os recursos em Cuba e na Venezuela, por exemplo, durante os mandatos dos ex-presidentes Lula e Dilma. Essa foi uma promessa de campanha de Bolsonaro. Venezuela, Cuba e Moçambique deveriam ao BNDES mais de 2 bilhões de reais. 80% desse montante seria um passivo da Venezuela, contraído durante o governo de Hugo Chávez. O novo presidente do BNDES, Montezano, foi nomeado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para substituir Joaquim Levy. Mestre em economia e formado pelo Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, Montezano era adjunto da Secretaria de Desestatização e Desenvolvimento do Ministério da Economia. Muita gente já deve ter tido a experiência de estar parado num semáforo e uma ambulância ou viatura com a sirene ligada se aproximar. Situação que muitas vezes provoca confusão e ansiedade em quem está naquele semáforo. Pois foi pensando nisso que uma estudante da capital desenvolveu um protótipo para tentar resolver esse tipo de problema. 6 meses de muita pesquisa e disciplina. Esse foi o tempo que Vitória levou para criar um protótipo que pode ajudar a vida de muita gente. A estudante desenvolveu um sistema que permite a troca de dados entre veículos de emergências e os semáforos da capital. Eu vou pegar essa localização do carro, vou cruzar com a localização do semáforo e falar, olha, esse carro está chegando nesse semáforo, preciso que abra. E aí o semáforo vai abrir automaticamente. Na prática, o uso do protótipo seria bem simples. Um microcomputador como esse seria instalado no semáforo, o que permite a comunicação com veículos como viaturas e ambulâncias. À medida que esse veículo chega próximo do semáforo, a sua passagem é liberada, porque o sinal fica verde, liberando o trânsito no local, evitando assim acidentes e multas por avanço de sinal. O projeto foi desenvolvido no Laboratório Aberto, espaço destinado à criação e elaboração de ideias. O Laboratório Aberto é um espaço muito interessante porque na maioria das cidades grandes, nas prefeituras, a infraestrutura ela é muito fechada.
Então, as pessoas, universidades, pesquisadores, startups e empresas não têm acesso a essa infraestrutura para poder testar soluções, verificar a viabilidade, apresentar soluções para o poder público, que geralmente se contrata através de licitações, né? Então, esse espaço é um espaço de aproximação entre a empresa pública, no caso a Prodabel, a prefeitura com as suas várias secretarias, as universidades, as startups e os pesquisadores, para criar soluções mais inteligentes para a cidade. Todo o material foi daqui, então, tipo assim, eu tive a oportunidade de começar algo da minha ideia e ter todo o apoio. E eu tinha um espaço daqui, então eu podia vir aqui qualquer hora, desenvolver, né, ter um espaço com todos os equipamentos que eu precisava. Então, assim, foi muito importante porque foi o pontapé inicial que eu precisava. O protótipo ainda está em fase de testes e não tem data para ir para as ruas. Mas, no que depender da estudante, o projeto será levado adiante. Esse protótipo ele é em tamanho miniatura. O próximo passo é fazer um protótipo em tamanho real, com carros reais. A gente tem um semáforo aqui na Prodabel, utilizar esse semáforo e fazer um protótipo em ambiente controlado. Depois desse protótipo em ambiente controlado sendo aprovado, a gente pega esse protótipo e apresenta para as empresas responsáveis pelo trânsito de Belo Horizonte. E aí fica a cargo delas depois decidirem o que vai ser usado. Peixes, invertebrados, mamíferos, entre outros animais marinhos com risco de desaparecer até 2100 se as emissões de CO2 seguirem no ritmo atual. O alerta é resultado de uma avaliação internacional inédita publicada numa revista científica americana. A vida marinha está cada vez mais em risco. Este é o resultado de uma avaliação internacional inédita, publicada nesta terça-feira em uma revista norte-americana. O alerta sustenta que 17% dos animais marinhos podem desaparecer até 2100. O quadro é irreversível se as emissões de gás carbônico seguirem no ritmo atual. Na lista de animais em risco de extinção estão peixes, invertebrados e mamíferos aquáticos. A perda, que já começou, apenas acontece pelos efeitos do clima, sem incluir outros fatores, como a pesca predatória e a poluição. Os impactos seriam sentidos tanto na biodiversidade quanto na segurança alimentar mundial. Ainda segundo a publicação, para cada grau de aquecimento acumulado, o oceano deve perder cerca de 5% adicional de biomassa animal. Em 2018, porém, as emissões e concentrações de gases causadores do efeito estufa alcançaram um novo recorde mundial, antecipando um cenário futuro de mais 4 graus centígrados. E a gente termina a edição de hoje por aqui. Para rever o programa, acesse o nosso site. Até amanhã. Tchau, tchau.